culturais, também de filosofias gregas, religiosidades. O comércio nessa cidade era muito grande. A família de Paulo, a família de Saulo, era uma família financeiramente equilibrada. Seu pai era um fabricante de tendas. E dentro do costume da época, possivelmente, ele fosse um homem rico. Saulo perdeu a sua mãe quando ele tinha 9 anos de idade. Aos 9 anos, ele perdeu a sua mãe, foi criado pelo seu pai. E ele herdou do pai essa profissão, fabricar tendas. A sua família, em Tarso, em casa, eles falavam aramaico. Paulo falava grego desde a infância. Tinha uma boa noção do latim. É claro que ele aprimorou, porque Paulo, seus biógrafos, o colocam como um homem de uma mente superdotada. Ele sobressaiu a todos da sua geração, onde ele esteve. Então, na cidade de Tarso, onde ele foi criado, ele foi cercado do que podia haver de melhor em termos de formação religiosa. Porque seus pais eram membros do partido fariseu. Como eu disse, os fariseus que estavam radicados na região da Judéia em especial, porque toda a Judéia, eles falavam aramaico, e era a língua que se falava na casa de Saulo. E ele teve uma formação farisaica. Ele era um fariseu, e ele aprimorou esse pensamento, nessa cultura religiosa do farisaísmo. Ele era um obediente extremo da lei. Aos 13 anos, ele aperfeiçoou o seu conhecimento na literatura judaica, onde ele foi estudar os livros poéticos, os livros históricos, e também se aprofundou no conhecimento dos livros proféticos, aos 13 anos. Aos 13 anos, ele conhecia os 600 preceitos da lei de cor. Ele conhecia a história de todos os profetas. Ele aprofundou no conhecimento da poesia hebraica, dos livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses livros, possivelmente, eles conhecessem de cor. Então, quando ele completou 15 anos, ele foi morar com a sua irmã em Jerusalém. Isso está na sua biografia. Vamos colocar textos, vamos colocar alguns pontos que eu acho que vai ajudar vocês. Se você ler Atos 22, 13, ele faz uma afirmação. Eu sou judeu, nasci em Tarso, na Sicília. Então, isso está claro para nós. Quando ele tinha 15 anos, segundo Atos, capítulo 23, você vai ver que ele tem uma irmã, versículo 16. Possivelmente, aos 15 anos, ele foi morar com essa irmã em Jerusalém. E aqui é onde alguns capítulos significativos da sua vida vão ser escritos. Isso é muito importante. E aos 15 anos, quando ele chega em Jerusalém, ele vai se aprimorar em todo o conhecimento da literatura, da história judaica. Oswald Sanders chega a dizer assim, que Paulo, em nossos dias, ele seria um homem capaz de falar chinês em Pequim, lá em Pequim, ele seria um homem capaz de falar chinês em Pequim. Oswald Sanders diz isso. Citando os pensamentos e a filosofia de Confúcio e também de Mencius. Escrever teologia estritamente em inglês e apresentá-la na Universidade de Oxford, na Inglaterra. E não só isso, segundo ele, e ainda defender a sua causa diante da Academia de Ciências em Moscou, na Rússia. Ele era, segundo o pensamento de Oswald Sanders, em seu livro, Liderança Espiritual, ele coloca essa nota sobre a capacidade desse homem se ele vivesse nos nossos dias. Então, a partir dos 15 anos, ele foi educado, como diz lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um ilustre mestre judaico. Gamaliel era um homem tão distinto que ele foi apelidado como a beleza da lei.
porque ele tinha um profundo conhecimento da lei, e ele tinha também a arte de extrair lições e aplicações e argumentações sobre os fundamentos da lei. Ele era um homem nobre no seu conhecimento. O pouco que vemos desse homem no livro de Atos nos dá uma ideia de quem era Gamaliel. E Paulo estudou aos pés de Gamaliel. E ele foi um aluno notável. Ele foi um discípulo notável. Segundo John Pollock, outro estudioso sobre a vida de Paulo, ele vai dizer para nós que, na sua geração, diante dos seus contemporâneos, Paulo sobressaiu a todos. Por isso, aos pés de Gamaliel, ele foi preparado para ser um rabino. E John Pollock chega a afirmar que Paulo iria sobressair em profundidade, aplicação, conhecimento e argumentação. E nós sabemos disso só lendo as suas cartas. Muito mais do que o próprio Gamaliel. Amados irmãos, eu creio que aqui nós podemos perceber o quanto esse homem ele tinha um preparo. Aos pés de Gamaliel, segundo os estudiosos, ele esteve durante 5, 6 anos aos pés de Gamaliel. Durante 5, 6 anos. Agora, vamos dar um pequeno passo à frente. O que estava acontecendo em Jerusalém ao final desse período? Ao final desse período em que o jovem Saulo de Tarso estava terminando, concluindo os seus estudos aos pés desse extraordinário catedrático, Gamaliel. Estava vendo aquilo que nós conhecemos como o Pentecostes. Estava ocorrendo o Pentecostes. A cidade de Jerusalém estava agitada, estava abalada. A cidade de Jerusalém estava enfrentando um grande movimento espiritual, sem precedentes em toda a sua história. Nunca havia acontecido nada igual como naquele dia, naquela festa do Pentecoste. Milhares de judeus estavam se convertendo. Os líderes religiosos, muitos desses que participaram da crucificação do nosso Senhor, eles estavam perplexos com o que estava acontecendo na cidade. A cidade estava em uma completa ebulição. Saulo estava ali, vendo tudo isso, os acontecimentos, toda a perplexidade. Logo de início, para impedir que houvesse avanços, os líderes judeus ordenaram a prisão de 2 apóstolos. Então, Pedro e João foram presos. E durante esse tempo que eles estiveram presos, a ideia deles era que esse movimento todo, porque entendiam que esses homens lideravam todo esse movimento. Muitos líderes religiosos estavam se convertendo. Possivelmente as reuniões sabatinas das sinagogas estavam vivendo uma crise. Saulo estava ali, vendo tudo isso. Então, aqui no capítulo 5, saindo dos acontecimentos do capítulo 2, indo para o capítulo 5, porque nós vamos ver no capítulo 2, a partir do versículo 42 até o 46, muitos milagres, muitos movimentos grandiosos de Deus estavam sendo realizados por meio dos apóstolos. E agora você vai ver que o que estava ali acontecendo em Jerusalém era algo extraordinário. Então, havia uma crescente frustração de todos os líderes religiosos. Eles estavam completamente frustrados por conta daquele movimento. Um movimento que começou com aproximadamente 120 pessoas. Agora já havia 5.000 pessoas. Conversões a todo tempo, em vários lugares. Então, prenderam os apóstolos. Só que algo inexplicável do ponto de vista humano começou a surgir.
começou a surgir. Movimentos celestiais aconteceram.